né? E vamos agora entrar no tópico, a maravilhosa graça de Deus. A maravilhosa graça de Deus. Os que não valorizam a graça e a salvação de Deus é porque nunca compreenderam a feiura dos seus pecados. E o quanto estão afastados de Deus, nunca vislumbraram a grandeza, a santidade, a justiça e majestade de Deus. Muitos se consideram justos perto de outros que erram mais e nunca perceberam o quanto precisam ser perdoados. Isso é maravilhoso ver essa observação na nossa apostila de estudos bíblicos, porque, na verdade, a nossa sociedade, nós vivemos em uma sociedade hipócrita, que aponta os erros dos outros, mas jamais jamais observa, jamais enxerga que está errada. Eu tenho um livro muito bom, não sei se está esgotado, eu considero um dos meus livros de cabeceira, junto com o Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. Eu gostei muito também do A Isca de Satanás, de John Bevere. E tem um outro livro também que eu leio bastante, que é Esgotamento Espiritual, de Malcolm Smith. Mas tem um livro que eu acho muito maravilhoso também, que é Como Ser Cristão Sem Ser Religioso, de Fritz Heiderno. Nesse livro, fazendo uma tradução mais moderna da Bíblia, ele escreve somente sobre o livro de Romanos. E nesse livro ele aponta algo muito interessante. Ele coloca a seguinte informação. O livro é interessante porque ele tem alguns desenhos, como se fosse história em quadrinho, dentro do livro. E diz assim, uma das partes do livro fala que a sociedade ela é dividida em duas partes. Aí tem o desenho de um homem vestido de terno e gravata, com cara de bonzinho, né? E outro desenho de um cara assim mal encarado, com uma roupa esquisita, com cara de mal. Então esse livro ele fala que não há distinção, se você não segue a Jesus Cristo, por mais honesto que você seja, por mais que você não faça mal aos outros, você está incluído na mesma linha daqueles que são assassinos e cometem crimes e fazem um monte de coisas erradas. Como assim? Mas a questão é a seguinte, para você entender isso, o que significa? Todo aquele que não segue Jesus, seja ele o pior matador de todos os tempos, ou o homem mais honesto que já existiu na face da terra, sem Jesus, eles estão no mesmo barco. E o destino é a perdição eterna. É duro isso? É, mas é a palavra de Deus. Se você fizer boas obras, você jamais alcançará o reino de Deus. Boas obras são o resultado daquele que segue a Jesus. Mas, mesmo que você pratique boas obras e Jesus Cristo não seja o Senhor e Salvador da sua vida, isto é, você não obedeça a palavra de Deus, você está tão perdido quanto a pior das pessoas. Essa que é a grande realidade. Isso é bíblico. Essa que é a verdade. Então, graça. Então vamos falar sobre a graça agora. A graça é um favor imerecido. Para quem é essa graça? Os mortos em seus pecados, debaixo de uma justa condenação, aprisionados e perdidos para sempre. Vamos abrir em Efésios 2, de 1 a 3. Efésios 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, isso é antigamente, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos antigamente, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Vamos falar mais sobre
versículo, o que nós vimos aqui? Primeiro, os mortos em seus pecados, debaixo de uma justa condenação, estão aprisionados e perdidos para sempre. Por quê? Primeira parte do versículo, ele vos deu vida, estando vós mortos. Nós já comentamos sobre esse versículo. A palavra grega para mortos é necros. E no sentido desse texto, nesse contexto, significa morto é aquilo que a gente falou sobre a morte. Essa morte aqui não é a morte biológica, é a morte espiritual. Morte espiritual na Bíblia significa separação de Deus. Quando Jesus ainda não é o meu Senhor e Salvador, eu estou separado de Deus. Totalmente separado de Deus. Então, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Falamos sobre o que é mundo. Não é planeta, são as ideias e princípios fora da vontade de Deus. Segundo, em outras traduções, seguindo o príncipe da potestade do ar. Em outras traduções, como a judaica, o líder dos poderes do ar. E na amplificada ainda vai além, fala, sendo obedientes e sobre o controle do espírito maligno, que é Satanás, do espírito que agora atua, nesse momento, século 21, agora, nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? São todos aqueles que não seguem a Jesus Cristo e não o colocaram como Salvador e Senhor da sua vida. Esses são os filhos da desobediência. Aqui é muito claro, porque você só pode ser desobediente a alguma coisa ou a alguém. Então, na verdade, quando você não segue a Jesus Cristo e a palavra de Deus, você é um filho da desobediência. Por mais honesto que você seja, por mais, entre aspas, bonzinho que você seja, você é um filho da desobediência. Lamento lhe informar. Porque a Bíblia, na verdade, não só aponta o erro nem o problema, ela aponta também a solução. Não adianta nada nós apontarmos os erros e também não mostrarmos a solução, né? Essa é a grande questão. A minha esposa agora fez uma observação em relação aos filhos da desobediência. Realmente, eu concordo, é isso mesmo. Os filhos da desobediência são aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador. Isso envolve o que nós já havíamos falado anteriormente, que são os religiosos. Você pode ir a 1000 cultos por ano. Você pode ser, digamos assim, o braço direito do pastor ou da sua liderança. Mas, se você só viver uma religião, você não é salvo. Ir aos cultos não salva ninguém. Uma vez o pregador falou, e eu já fiz essa metáfora, essa ilustração, já dei essa ilustração várias vezes. Um pastor falou, você tem uma lata de biscoito, você coloca um rato numa lata de biscoito, ele não se transforma num biscoito. É a mesma coisa dos templos. Os templos estão coalhados de gente, superlotados, muito cheios, mas pouca vida de Deus, pouca intimidade com Deus, pouca leitura bíblica, pouca oração. E o pior de tudo, muita gente nos templos não nasceu de novo. Eu sou um caso. Eu me lembro que quando eu era pequeno, minha mãe me levava ao templo, à igreja, e eu, sentado lá, ouvia o que o pastor pregava, concordava com algumas coisas e com outras. Isso não é para hoje não. A gente está no século... Naquela época era o século XX, veja só como eu sou velho. Isso não é para hoje não. Essa parte aí eu concordo, a outra parte eu não concordo não. E aí eu selecionava o que eu queria viver. Só que a Bíblia, ela tem que ser vivida na íntegra. Mas você só vai conseguir viver a vida na íntegra quando você receber Jesus como Senhor da sua vida. Somente aí, sim, você vai conseguir viver a palavra de Deus. Vamos abrir também em 1 João 5, versículos 18 e 19. Vamos então ler 1
Perdão, eu dei o texto errado. Já lemos 1 João 5, 18 e 19, vamos ler Tito, capítulo 3, de 3 a 5. Tito, capítulo 3. Vem antes de Filemon, antes de Tito, capítulo 3, de 3 a 5. Diz assim, Tito, vamos ler na King James, porque às vezes a atualizada coloca alguns textos mais difíceis, algumas palavras no português, já falei para vocês, elas são palavras do português medieval, né? Então nós temos que entender, utilizar às vezes de versões que sejam mais acessíveis ao entendimento, né? Tito capítulo 3, de 3 a 5. Porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes. Então, nécio, na verdade, é insensato, né? Insensatos e desobedientes, vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Servíamos à maldade e à inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestas a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Veja bem o que está escrito aqui, né? Na carta de Paulo a Tito, nós acabamos de ler. Houve um tempo em que nós éramos assim, insensatos e desobedientes, né? E não obedecíamos à presença de Deus. Então, nécio, quando que fala na Bíblia atualizada, o sentido é insensato, desprovido. Insensato está na versão Almeida, século 21. Insensato, desprovido de coerência, isso é já do dicionário Roais, estúpido, bronco, com pouca inteligência. Olha só o que o dicionário Roais fala aqui. O nécio é aquele que tem pouca inteligência, obtuso, obstinado, enganado. Nós éramos tudo isso anteriormente. E a outra tradução em inglês também fala que vivendo em malícia significa gastando erradamente o nosso tempo na malícia, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Essa era a nossa realidade antes de se converter. E talvez você me pergunte, mas pastor, por que será então que as igrejas, os templos estão cheios de gente ruim, cheios de gente que estão fofocando, que estão competindo uns com os outros, que estão pensando só nos seus interesses, que valorizam aqueles apenas que têm mais posses, os mais ricos do templo? Por que será? Eu respondo isso com uma simples informação que está na palavra de Deus. É muito simples, meu irmão. Templo não salva ninguém. O que você chama de igreja é templo. A igreja não é o templo, não é a construção física, são as pessoas que se reúnem juntas para adorar a Deus. E por que tantas pessoas assim? Porque elas não se converteram. Ou se converteram e se desviaram do propósito original de Deus. A explicação é muito simples. Muito simples. Não há o que fugir da palavra de Deus. Já falamos sobre isso, que só existem dois tipos de pessoas. O homem natural e o homem espiritual. Você pode ter um templo cheio de gente, mas se você fizer uma pesquisa, fazer uma investigação mais séria, a maioria ali são homens naturais, isto é, que não
têm a natureza de Deus nas suas vidas.